Bom, tendo em consideração o que falamos anteriormente, nós vamos considerar agora a relação da ética com a responsabilidade na administração pública brasileira. Bom, então, partindo do que nós falamos anteriormente, nós temos que refletir sobre a visão que temos da questão ética junto à administração pública brasileira. Bom, o senso comum geralmente associa uma série de problemas das empresas públicas e de órgãos governamentais a uma falta de postura ética. A gente pode dizer que uma boa parcela da população considera cada vez mais que todo o serviço público é necessariamente corrupto ou necessariamente ele é mau, né, de um ponto de vista moral, porque está associado ao poder público. Bom, esse tipo de visão, ele não se adequa à realidade por uma série de pontos, mas eu vou destacar um. Por mais que isso aconteça em alguns lugares, né, se constate esse tipo de prática, de um modo geral, nós não podemos generalizar essa prática, né? Então, essa visão de que todo serviço público ele é corrupto ou ele é mau moralmente, por estar vinculado ao poder político, é uma visão que ela não se adequa ao real por generalizar, por dar como necessária uma situação que é possível de acontecer, mas que não é a regra. Isso reforça ainda mais a necessidade de discutirmos a relação da ética com a responsabilidade na administração pública brasileira. Bom, por outro lado, não é possível reduzir todas as questões dos problemas éticos que enfrentamos no nosso país. Não é possível nós reduzirmos todos esses problemas éticos ao paradigma de uma ética profissional. Ou seja, né, a gente não pode, então, achar que todos os problemas enfrentados no país vão se reduzir ao fato dos administradores públicos não estarem cumprindo de acordo com o que deveriam as suas funções, as suas responsabilidades, né? Mas, no entanto, ao levantarmos o paradigma da ética profissional em administração pública, nós vamos trazer alguns aspectos da ética profissional dos administradores públicos para podermos ter mais clareza sobre alguns aspectos éticos que são esperados desses profissionais, né? Alguns aspectos éticos que são esperados que sejam cumpridos pelos administradores e pelas administradoras públicos e públicas. Obviamente, não há pretensão de resolver o complexo problema ético da sociedade, né? Como eu já falei anteriormente. Tampouco pretende-se reduzir a interpretação dessas complexas relações de poder à ética profissional. Mas nós temos que falar sobre esses preceitos básicos da ética profissional na administração pública brasileira para termos clareza, então, das funções, né, do esperado pelo administrador público. Bom, então vamos apontar para alguns preceitos básicos da administração pública brasileira. De modo geral, nós podemos afirmar que há semelhanças entre a ética profissional dos administradores de empresas privadas e de administradores públicos, na medida em que ambas as éticas profissionais elas vão tratar então do exercício de tarefas que envolvem competências técnicas determinadas, né, e responsabilidades. Então, nesse sentido, haveria uma semelhança entre a ética profissional de administradores privados e a ética profissional de administradores públicos, no que se refere às competências técnicas
e as responsabilidades quanto ao exercício da função. E também um outro ponto é que os jogos de poder que nós falamos anteriormente, que são jogos de poder que acontecem nas relações, né? Se a gente pegar a perspectiva do Michel Foucault e pensar que o poder ele se exerce nas relações, esses jogos de poder eles aconteceriam então tanto no âmbito público quanto no privado, porque afinal de contas, né, são relações entre pessoas, né, que estão acontecendo. Então, esses jogos de poder eles vão acontecer entre todos, né, que executam tarefas com objetivos determinados, né? Como nós vimos anteriormente, o exercício do poder ele ocorre nessas relações entre pessoas, né, se a gente for adotar então essa perspectiva de poder do Michel Foucault, que é o que nós estamos trabalhando aqui para trazer uma nova visada sobre as relações de poder e a ética. Bom, quanto à especificidade, então, da ética na administração pública, né, o que de fato é próprio da ética profissional do administrador público, nós podemos dizer que todo código de ética profissional ele deve estar submetido à legislação pública, ou seja, né, todo o código de ética dos administradores ou, né, de outros profissionais do poder público, eles estão submetidos à lei, à legislação pública. E essa legislação pública, ela tem por objetivo visar a realização de atividades do interesse público e não do privado. Então, isso é muito importante nós termos claro, né, quanto à questão da ética profissional na administração pública, é que a conduta do administrador ou do outro profissional ligado ao poder público, os atos sempre vão visar as realizações de atividades de interesse público, jamais de interesse privado. Ou seja, quanto aos atos administrativos, o administrador público ou administradora pública nunca vai agir em interesse próprio, pois a ação ela sempre deve visar o bem público. Isso tem que ficar muito claro. Outro ponto que nós temos que trazer, né, para a discussão, que é importante termos em vista, é que todo ato de um administrador ou de uma administradora público ou pública deve tratar todos como iguais perante a lei. Ou seja, os atos administrativos públicos eles não devem discriminar as pessoas por nenhum critério. Não deve discriminar pelo fato de ter amizade ou parentesco, ou discriminação de gênero, de religião, de raça, enfim, nenhum critério deve ser usado para fazer uma discriminação entre pessoas perante o ato do administrador público ou da administradora pública. Isso quer dizer, então, como consequência, que todo ato do administrador público ele é guiado por critérios objetivos e não pessoais. Então, a ação, o ato do administrador público, ele nunca visa os objetivos pessoais do administrador, e sim critérios objetivos que visam o bem público. Outro ponto também é que espera-se, né, que toda administração pública tenha por característica a correção moral mais intensa do que aquelas exigidas por um empregado de uma instituição privada. O que isso quer dizer, né? Espera-se então que o administrador público ele tenha em consideração uma moral mais intensa, uma moral mais acurada, uma ética mais acurada, diga-se de passagem, desculpe, não seria moral, seria uma ética, né? Visaria uma ética mais intensa do que aqueles dos empregados das instituições privadas, porque eles não servem, né, o administrador público ele não vai servir a um objetivo pessoal, a um objetivo privado, ele vai visar a concretização de um objetivo
para o bem público. Então, nesse sentido, espera-se que os atos sejam mais corretos de um ponto de vista moral. Outro ponto também é que todo ato relativo à administração pública, ou seja, né, todo ato realizado pelo administrador público ou pela administradora pública, ele deve ser conhecido pelo público, né? O que isso quer dizer? Que os atos administrativos da administração pública, eles devem ser transparentes, eles devem ser acessíveis ao público, aos cidadãos, caso um cidadão, uma cidadã queira verificar a conduta do administrador, esse ato ele tem que ser transparente. Porque se não houver transparência nos atos administrativos, esses atos podem ser considerados imorais de um ponto de vista ético. Então, por outro lado, a gente pode afirmar que um administrador público, ele tem como uma virtude específica uma espécie de espírito público, algo que vai o diferenciar ou a diferenciar, né? No caso uma mulher, se for uma administradora pública, vai diferenciar então esse profissional da administração pública de um profissional da administração privada, esse espírito público. E o que significaria então esse espírito público? É justamente esse agir que visa então sempre o bem público, né? E esse espírito público, ele também está inexoravelmente ciente do fato de ter que lidar com a complexa relação entre ética e política, né? Então, nós temos que ter em consideração que se a administração pública ela é um exercício de poder, assim como todos os outros, como todas as outras relações humanas, né? São exercícios de poder também. No exercício do poder da administração pública é que poderá ser verificado se esse poder ele vai se exercer de uma forma moralmente correta ou não, né? Então, o comportamento do administrador público ou da administradora pública, ele vai aparecer, então, como correto ou errado no exercício desse poder, né? Então, a administração pública, ela é um exercício de poder e ela exige uma postura ética adequada às funções às quais o administrador público ou a administradora pública estão servindo à população.